Tem como duas pessoas que não estão de acordo andar juntos? Sim ou não? Não, mas dia menos dia, cada um vai seguir o seu caminho. Não tem como você estar com pessoas que você não está alinhada com ela. O temor do Senhor é a chave. Ou seja, as Escrituras nós compreendemos que o temor é a chave que abre a porta da sabedoria. Não só da sabedoria, a porta dos tesouros, e nós vamos falar muito sobre isso hoje. O temor do Senhor é o princípio de tudo. Lembre-se que o temor, quando nós tememos a Deus, começando aqui por Provérbios, olha o que diz, o temor do Senhor, diga comigo, é o princípio, a chave da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, o temor é medo, gente? Sim ou não? Se você não responder para mim, eu vou perguntar só para quem não me respondeu. Sou chato pra caramba nisso. O temor é medo, gente? Não. Eu estou olhando na boca, hein? Estou olhando na boca. O temor é medo, gente? Não. É o quê? Amor reverencial. Nós amamos, nós tememos, nós temos o prazer de fazer o que Ele aprova, o que agrada a Deus. Então, o temor do Senhor nos leva à revelação da verdadeira inteligência. Sabedoria, diga comigo, é saber o que fazer. Diga inteligência, como fazer. Às vezes você sabe, mas não faz. Mas a inteligência te faz saber fazer. O que eu vou fazer? Como eu devo fazer? Então, a Bíblia mostra que sabedoria traz vida longa, riqueza, saúde, paz, abundância, tudo que uma pessoa precisa para viver uma vida gloriosa. Vamos lá. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Diga comigo a palavra bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho. Temer o Senhor é odiar o mal. O que é mal, o que é errado. Odeio o orgulho. Se a sabedoria odeia o orgulho, isso não pode fazer parte da minha vida, tem que passar longe de mim. E a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Vamos lá, vamos ler isso aqui? Diga comigo, temer o Senhor é odiar o mal. Mas todo mundo age assim hoje, não interessa, você não é todo mundo. Você tem que parar sempre qual o fim que você quer ter. Eu sempre falo assim, tem pessoas que não se preocupam com a vida delas e não se preocupam com o final que elas vão ter. Eu me preocupo, você deve se preocupar. Qual final você quer ter? Vou melhorar isso. Vou melhorar. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero um futuro, mas qual futuro? Todo mundo está indo para o futuro, mas que futuro teremos? Futuro estamos todos indo. Com exceção daqueles que o futuro é interrompido. E muitas vezes por escolhas erradas. Futuro todo mundo tem, mas qual? Como será esse futuro? Como será esse futuro? Glorioso, poderoso? Ou amargo, solitário, inverso, fracassado? Como será o seu futuro? Então, odeio o orgulho. Arranca isso, que o orgulho te mantém no mesmo lugar, não deixa ir para frente. Orgulhoso não reconhece que precisa de ajuda, orgulhoso não reconhece que não sabe, orgulhoso não perdoa, orgulho trava a vida da pessoa, porque o orgulhoso tem um problema sério que é Deus, e arrogância, também odeio a arrogância, porque não adianta, o arrogante, o soberbo, Deus vai humilhar. Diga comigo, o mau comportamento
ou com mau comportamento vai atrasar a sua vida. E o falar perverso. Falar trava a tua vida. Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder. Quer dizer, onde há sabedoria, há prudência. A pessoa é prudente. Vamos para Daniel 1:8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe e aos oficiais permissão para se abster deles. Daniel era visto como um homem diferenciado. Daniel era um homem de uma inteligência. Sabe aquele cara que você sabe o cara de hoje que você fala assim, ó, quer resolver um problema? Sabe um problema que ninguém sabe resolver? Sabe algo que ninguém tem a solução? Chama Daniel. Daniel é o cara. Gente, quem assistiu Os Destinos Curados de ontem? Então vou te dar uma dica para você assistir. Vai lá assistir Os Destinos Curados de ontem. O que é Os Destinos Curados, bispo? É um quadro no canal da bispa, onde a bispa faz uma entrevista com pessoas que teve as suas experiências, tem tido as suas experiências e rompendo. O que é os Destinos Curados? Do jovem que hoje está na Bugatti, saiu do nosso meio. Do jovem que hoje é o responsável pelo sucesso, principalmente a criação. Esse último vídeo do carro da Bugatti foi criação dele, que bateu todos os recordes de visualizações em uma semana. É dele, é criação dele. É lindo de você ver por que nós estamos partindo. Esse é o ponto de partida. Porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Então, como você teme a Deus, você trabalha para ter um relacionamento, porque a Bíblia diz assim: andarão dois juntos se não estão de acordo? Repete essa frase comigo: andarão dois juntos se não estão de acordo? Tem como duas pessoas que não estão de acordo andar juntos? Sim ou não? Não, mas dia menos dia, cada um vai seguir o seu caminho. Não tem como você estar com pessoas que você não está alinhada com ela. Não tem como você confiar coisas nas mãos de uma pessoa que você não confia nela, que ela não está alinhada com a visão, com os princípios. Tem muitos de vocês aqui que são empresários, vocês sabem muito bem que você não vai permanecer, você não vai permitir que uma pessoa que não está alinhada com a visão, ninguém é obrigado a estar num lugar, não é verdade? Mas a partir do momento que está nesse lugar, tem regras, tem normas estabelecidas dentro desse lugar. Então, a gente não é obrigado a estar, mas a partir do momento que a gente está, a gente tem que estar alinhado com a visão, com as regras, com as normas, com o propósito desse lugar. Biblicamente, Deus, andarão dois juntos se não estão de acordo. Se eu quero que Deus ande comigo, se eu quero andar com Deus, eu tenho que estar alinhado com Deus. Aí você olha, né, aquilo que nós comentamos outro dia. Esse garoto começou, ele tinha o desejo de trabalhar em uma marca, ele trabalhava na Nissan e tinha o desejo de trabalhar na Ferrari. Aonde, gente? Aí ele começou a caminhada dele na igreja, começou a aprender sobre a fé, aprender a orar, aprender a visualizar, alinhar a sua vida com Deus. Alinhar a sua vida com Deus, trabalhar o seu interior. Então, Deus abençoou sua vida sentimental, preparou uma bela mulher, uma jovem, serva do Senhor também, e Deus abriu uma porta para ele na Bugatti. Ele é responsável pelo desenho gráfico, criação, criatividade. É lindo de se ver, porque ele fala que às vezes Deus o acorda, ele acorda com aquela visão do que ele vai fazer. E quando ele apresenta o projeto, as pessoas perguntam: como você fez isso? De onde você fez isso? De que maneira? Por quê? É muito simples.
A base dessa criação foi do que foi plantado aqui. Por quê? Quando nós ensinamos, profetiza. Quando nós ensinamos, visualiza. Quando nós ensinamos, feche os seus olhos e enxergue. Correto? Sim ou não? Enxerga, fecha os seus olhos, porque está na Bíblia. O que muita gente está usando hoje está na Bíblia. O anjo disse a Jacó: levante os seus olhos e veja. Veja o teu milagre. Veja o sobrenatural acontecendo. Então, Jacó levantou os olhos e passou a enxergar. E aquilo que ele passou a enxergar no mundo espiritual começou a acontecer no mundo físico. Então, o mesmo princípio ele levou para o setor dele, a área de atuação dele, para a vida profissional. Ele começou a enxergar, visualizar. E aí, eu estou falando de um ponto, porque tem muita coisa que vocês vão ver daqui para frente aparecer, tem coisas que a gente não pode falar, mas que já está em desenvolvimento, que quando aparecer, você vai saber que aquela arte, aqueles filmes, aquelas imagens foi criação desse jovem. De um jovem que era um menino que estava aqui. Um menino que começou aqui. E hoje, aonde está esse jovem? Numa hipermarca. Num mundo corporativo, do qual Deus tem levantado, exaltado, porque acreditou. Acreditou, diga a palavra acreditou. A fé o fez. Cada unção, cada palavra, cada liberação, ele acreditou. Ele creu que ele poderia chegar, ele creu que ele poderia ocupar um lugar de destaque, ele acreditou. Agora, não basta chegar lá, né? Cheguei, e agora, o que eu vou fazer? Não é verdade? É um versículo que eu li hoje, eu quero que você grave ele, daqui a pouco eu volto aí, tá? Daqui a pouco eu volto, e eu quero ler isso aqui com você. Vamos para Hebreus 11, presta atenção nisso aqui, presta atenção. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, lê essa palavra que está ali. O que é um alicerce? O que é um alicerce? O que é um alicerce? Você nunca vai levantar nada grande se não tiver um grande alicerce. Um alicerce sólido. Eu quero uma grande vida, eu quero construir algo grande, eu quero chegar, eu quero ocupar, eu quero ser cabeça, eu quero prosperar, eu quero ser... Alicerce sólido, a fé. Porque senão você vai construir, vai fazer igual aqui, 2 quarteirões para frente aqui. Sabe lá onde está a tua empresa? Você sabe o que era na frente da tua empresa, né? Chega lá e mostra para esses meninos novos aí. Fala assim, tá vendo essa área aqui? Essa área aqui tinha 3 torres. 3 torres famosas. Depois que elas estavam prontas, as 3 desmoronou. Caiu uma que acertou a outra e depois teve que implodir a outra, porque já não tinha mais alicerce. Não tinha uma estrutura. Era o que havia. Era famosa. Até os nomes é top. Tudo nome importado. Caiu. Tinha 3 torres, 3 prédios lá. Porque o alicerce não era compatível. A estrutura não suportava o que foi levantado em cima. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, diga comigo, o alicerce sólido, que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. A fé sustenta qualquer coisa que faça a vida que é digna de ser vivida. Ela sustenta. Isso quer dizer que ela sustenta o ponto de partida, a minha fé, meu temor, meu relacionamento com Deus. A minha fé sustenta o quê? Minha vida financeira, os meus sonhos, meu casamento, minha família. A minha fé é o alicerce que sustenta, não importa o quanto eu cresça, ela é a base sólida que vai sustentar. Então vamos lá, é pela fé que
lidamos com coisa que não podemos ver. Um sonho você não vê, você enxerga dentro de você. O futuro, quem não tem visão de futuro vai viver no passado. Se você não tem visão para o futuro, você vai viver de passado e você nunca vai chegar no futuro. Para enxergar esse futuro, olha o que diz: pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Nós enxergamos, como a Bíblia diz que Moisés enxergava o invisível. Também lidamos com o mundo espiritual. Também lidamos com aquilo. Tem uma passagem no livro de Daniel, capítulo 10. Livro de Daniel, capítulo 10. Que o texto diz que desde quando Daniel começou a orar, a oração dele foi respondida. Mas o anjo que estava trazendo a resposta a Daniel houve uma barreira, uma oposição, uma luta no mundo espiritual para que não chegasse até ele. E foram 21 dias de guerra, 21 dias de batalha, 21 dias de oposição. Quando eu prego sobre isso, sabe o que eu gosto de falar? O dele foi 21 dias. Tem gente que já está há anos e nada chega. Travadinho. Não chega. Por quê? Para chegar, eu preciso entender o mundo espiritual. Por que não está chegando? Por que isso não chegou até mim até agora? Não, eu vou desistir, não era para mim. Eu vou desistir ou vou colocar mais força? Vamos lá, gente. A gente desiste ou coloca mais força? A gente desiste ou intensifica? Porque muitas vezes quando nós falamos assim, eu já tentei de tudo, tentamos não. Como falamos ontem, às vezes eu já fiz, eu já dei o meu melhor. É só uma maneira de justificar, tentar se justificar e trazer um alívio à consciência. Não fez. Quando a gente diz isso, a gente não fez. Espera aí, eu vou andar uma milha a mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais. Por que não aconteceu? Por quê? Tem coisas ainda para ser trabalhada em mim, tem coisas ainda para ser definidas. Será que eu coloquei? Será que a minha fé, a fé que me trouxe até aqui, essa fé vai me sustentar em um nível superior? Será que vai? Existem desafios de níveis. Existem batalhas de níveis. O nível que você está exige de você um nível de fé. O nível para o qual você está indo exige de você um nível superior de fé. Quando você ocupa um nível, é mais ou menos como nós já ouvimos aqui. Às vezes, acho que até o Marcelo já falou sobre isso, né? Quem ganha. Quanto está o salário mínimo, gente? 1.508. Quem ganha salário mínimo tem problema de? Quem ganha 5 mil tem problema de? Quem ganha 10 mil tem problema de? Quem tem problema de 50 mil tem problema de? Quem ganha 100 mil tem problema de? Quem ganha 150, 200 mil, 300 mil, 500 mil tem problema de? Tem gente que já está pensando assim, não tem problema. Será que não? Será que não? Sim ou não? Sim ou não? Tem. Por quê? Eu vou começar por alguns aqui hoje. Quem são os empresários aqui hoje? Levanta a mão, por favor. Eu não vou perguntar isso a eles. Mas quando chega no 5º dia útil do mês que tem que fazer a folha de pagamento, eles têm um problema sério. Faça sol, faça chuva, vendeu ou não vendeu, o que está assumido tem que sair, não sai? Sai ou não sai? Dá para falar assim, para despejo modo geral, seja o proprietário do prédio, seja você o trabalhador, olha, esse mês não fluiu quanto a gente esperava, então eu preciso que vocês compreendam. Dá para falar? Sim ou não? Não dá. Não dá. Então, a ilusão é a gente achar assim, eu não tenho problema. Tem.
Então agora vamos mudar isso para o mundo espiritual. Se você ganha 1.500 e alguma coisa, quanto você atrai de carga negativa para a tua vida de inveja? Talvez não muito. Mas se você já ganha 20, 30, 40, 50, 100 mil, já se veste melhor, anda num carro legal, mora numa casa legal, ocupa uma posição, atrai inveja, sim ou não? Sim ou não? Porque às vezes a gente não subindo tanto, já tem dia que você não está se aguentando. Tem dia que você já é vampirizado. Sabe o que é vampirizado? A pessoa te suga só com um olhar. Sabe que pesquisa depois que você vai descobrir o que é. Não estou jogando palavras ao vento, não. Pesquisa o que se chama, significa vampirismo. É a pessoa que te suga simplesmente com a carga negativa dela, com o olhar dela para você. É como se ela fosse na tua jugular, sugasse. Chama vampirismo. Quem já ouviu falar sobre isso? Ele está te sugando. Às vezes a pessoa não sabe nem como se defender disso. Sono demais. Alguém já teve com uma pessoa que, a partir do momento que você sentou com essa pessoa, pouco tempo que você teve com ela, você ficou assim, ó. Ai. Já viu isso ou não? A presença dela sugou tua energia. A opressão que estava sobre ela. Isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. E às vezes a pessoa não sabe como lidar. Angústia, tristeza, sono excessivo. Sono excessivo. Primeiro remedinho de verme, tá? Vê se está tudo em ordem, toma um remedinho de verme anual, que às vezes o problema é verme mesmo, né? Outros não é verme não, gasta energia com coisa que não acrescenta, não edifica, né? Gastou tempo com coisa errada. Então deixa eu concluir essa leitura, vamos lá. Foi um ato de fé, diga comigo, foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os, leia em voz alta, bem forte. Olha que coisa linda. Então quer dizer, foi um ato de fé que elevou Abraão, Moisés, Davi, Salomão, Josué. Foi um ato de fé que elevou esses homens acima da multidão. A fé nos coloca acima da multidão. Diga comigo, a fé me coloca acima da multidão. A fé te faz sobressair. A fé te eleva. Olha como é forte isso. A fé te eleva acima. Às vezes as pessoas perguntam: qual é o teu segredo? Minha fé. Aonde está o seu segredo? Minha fé. O meu segredo é a minha fé. O meu segredo é me fazer acreditar nas coisas que as pessoas não acreditam. Tem aqueles que vão dizer: não, é um absurdo isso. Não, a fé te eleva. Você acredita no que ninguém acredita. Você dá passo, você tem atitudes. Volta o versículo, deixa eu concluir ali. Volta o versículo. Mais um, por favor. Depois do ponto aqui embaixo, diga comigo, foi um ato de atitudes de fé, atos de fé, nos colocam acima, que distinguiu os nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. A tua fé te eleva acima da multidão, ou a ausência dela te mantém abaixo da multidão, ou no nível da multidão. É a tua fé que vai fazer você romper, é a tua fé que vai fazer você crescer.
É a tua fé que vai fazer você acreditar que você pode ir além. É a tua fé. O que é a fé? Diga comigo, é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. Está entendendo? O que eu estou esperando está me esperando. O que eu estou esperando está esperando por mim. É a minha fé que me faz acreditar nisso. Agora, nós precisamos ser preparados para isso. Por que cada nível é importante você passar por cada nível? Porque são essas experiências que você passa aqui que vai te levar para o próximo nível. Se você não sabe lidar com os problemas, porque quando eu comecei a falar dos problemas, eu estou falando dos problemas que esse nível te traz, os problemas que você enfrenta no nível que você está. Quando você começa, aqui cada um sabe, cada um está num nível. Quando você começa um negócio, os seus desafios é do iniciante, é do começo. Sair do chão não é fácil. Sair, decolar, não é fácil. Tem que botar muita força. Mas conforme você vai subindo, os problemas mudam. Eles vão mudando. E todo nível que nós estamos, nós temos desafios novos. O que eu estou aprendendo com os desses? Quanto eu cresci nessa medida? Porque é a minha fé que vai me levar para o próximo nível. É a minha fé que me faz acreditar, olha que coisa linda. A minha fé que me faz acreditar que eu posso, só estou começando. É só o início, é só o começo. Eu vou muito além. O que é a fé? É a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Tem um mundo que ainda nós não conhecemos. Existem resultados que ainda não conhecemos. Ora, ter fé, diga comigo, é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de que uma coisa existe mesmo quando não a vemos. Não é porque eu não estou vendo ela diante de mim que ela não existe. Eu tenho a certeza dela. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza desse futuro glorioso. Eu tenho a certeza. O Deus que me trouxe até aqui é o Deus que vai me levar muito além. Eu tenho a certeza. Eu tenho a certeza que eu só estou começando. Não é verdade? Sim ou não? Eu tenho a certeza de que só o quê? Eu tenho a certeza disso. Ah, como o senhor vai fazer? Não sei, eu vou um dia de cada vez. Cada dia nós vamos crescendo um pouco mais. Cada dia nós vamos nos desenvolvendo um pouco mais. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, o alicerce sólido, e a prova das coisas que se não veem. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pessoas em tempos passados deram um bom testemunho da sua fé. Pela fé entendemos que o mundo foi formado pela ordem de Deus e que aquilo que se vê não foi feito daquilo que se vê. Aí se eu vier por 6 diz assim, vamos pula por 6 aí que eu não tenho muito tempo agora. Diga comigo, sem fé, o que está escrito? Qualquer um que quer se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe
E que, diga comigo em voz alta, recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Há uma recompensa, diga comigo, há uma recompensa. Olha para quem está do teu lado e fala assim: há uma recompensa. Por isso que vale a pena. Por isso que vale a pena. Há uma recompensa. Eu busco a Deus. Deus tem informações que eu não tenho. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é a fonte. Tem algumas coisas que eu vou voltar agora. Volta para onde eu parei. Tem algumas coisas que eu vou voltar para que você entenda o quanto isso é poderoso, é importante. Diz assim, ó. Deixa eu ler aqui. Isaías 11. Vamos para Isaías 11. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Diga comigo, voz alta. Diga comigo, o Espírito que dá sabedoria. Diga, e entendimento. Diga, o Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Opa, o Espírito repousará. Quer dizer o quê? O que está dizendo aqui? O mesmo Espírito que repousou sobre Jesus é o que repousa sobre nós. O Espírito que dá sabedoria, não sabedoria deste mundo, mas sabedoria celeste, espiritual. Porque não importa quão sábio uma pessoa seja neste mundo, se faltar sabedoria espiritual, vai dar errado. Eu preciso de sabedoria espiritual, inteligência espiritual. E sabe o que é sabedoria e inteligência espiritual? É fazer o que Deus aprova. Médico é inteligente? Você já viu? Você fez uma pesquisa para você saber que médicos são os que mais morrem por enfermidade? Você sabia que o índice de médicos morrendo de câncer é maior do que o normal da população? Em profissões? É inteligente. Mas se não tiver a proteção de Deus, não pode fazer nada. Nada. Quantas pessoas que nós vemos, você fala assim, gente, mas quanta inteligência jogada fora, é verdade. Porque eu preciso da sabedoria e entendimento espiritual. Descobriram há pouco tempo que... Está olhando para mim ou está olhando para os lados? Descobriram o que? Há pouco tempo a ciência descobriu e saiu divulgando que o nervo central da fala comanda todos os outros. Eu estava vendo alguém que disse que o médico foi falar isso para ele totalmente empolgado. Aí ele falou assim, isso não é novidade não. Dr. Tiago falou sobre isso há milhares de anos. Sabe quem é o Dr. Tiago? Sabe ou não? Dr. Tiago diz assim, ó. Estou falando doutor porque ele era médico mesmo, tá? Dr. Tiago falava assim, ó. Quer ver? Só um minuto aí. Aí, todo mundo acha que é tudo descoberta nova, incrível, maravilhoso o que foi descoberto. Foi descoberto agora pela ciência, mas está na Bíblia há muito tempo. Diz assim, ó. Doutor Tiago diz assim, ó. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O nervo central da fala domina todos os demais. Está entendendo? Aí os caras falam assim, nossa, uma descoberta nova da ciência. Uau, incrível. Só que está há mais de 2000 anos. Está ensinando.
E aí vem, não vou voltar nesse assunto, que não é o nosso tema de hoje. Olha lá, só para você ler lá. Sendo também capaz de dominar todo o seu. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. É o que a ciência está dizendo agora, empolgadíssimo. Nervo central da fala domina todos os demais. Ele é o principal. Mas a Bíblia já fala. Ele domina todo o corpo. Volta lá, por favor. Volta lá. O Espírito da sabedoria e entendimento, diga comigo. O Espírito que traz, diga comigo, conselho. Que coisa linda, hein? Espera aí. O Espírito te iluminando, te dando direção, mentoria, conselho. Você vai fazer assim, assim, assim. Não faça assim. Não siga por esse caminho. Faz isso. Ora assim, profetiza. Tem essa atitude. O Espírito trazendo conselho. Diga comigo. O Espírito que dá poder ou fortaleza. Quer dizer, ele me capacita. Ele me dá poder. Ele me dá unção. Ele me dá energia. O Espírito que dá conhecimento. Conhecimento revelado, diga comigo, temor do Senhor. Ele se inspirará no temor do Senhor, porque o temor, é o que eu falo para vocês sempre sobre o temor, a riqueza do temor, o poder do temor. Eu vou ler algumas coisas com vocês agora rapidamente. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. O temor do Senhor é limpo, o temor do Senhor nos limpa, permanece externamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos. Vamos lá em voz alta, diga comigo. O Senhor confia seus segredos aos que o... Deus tem segredos? Tem. Com quem? Com quem o teme? Você tem segredo com todo mundo? Sim ou não? Você conta teu segredo para todo mundo? Para quem que você conta? Tem que ser muito íntimo, né? Muito íntimo. O Senhor também. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O segredo do Senhor é para os que o temem. Ele fará saber o seu conserto. Salmo 102, diga comigo, aleluia. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Diga comigo, grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Como é feliz quem? O homem que... Como é feliz o homem que teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Diga comigo em voz alta, você comerá do fruto do seu trabalho. Diga comigo, e será feliz e próspero. Será que vale a pena temer? Sim ou não? Felicidade e prosperidade. Diga essas duas palavras, felicidade e prosperidade. Vem do quê? Temer a Deus. Vem de onde? Temer ao Senhor. Felicidade e prosperidade. Lindo, né? Fique em pé, por gentileza. Essa reunião não permite que a gente avance muito. Deus revelou apenas a Noé. Deixa eu falar uma coisa que eu falei a semana passada. Até com base no que eu ia falar aqui agora. Deus revelou a Noé o que ele ia fazer na terra. E eu vou dizer uma coisa, mostrar uma coisa muito linda para você. Ninguém sabia o que Deus ia fazer. Deus falou com Noé. Noé falou, mas ninguém acreditou. Imediatamente Noé saiu num ato de obediência, construindo uma arca com direções e especificações claras. Deixa eu repetir. Presta atenção, olha aqui para mim. Se você quer construir algo que não afunde, lembre-se que a arca tinha especificações claras. Porque você pode construir muita coisa e essa coisa afundar.
Porque você quer fazer do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Agora, o mais lindo é que Noé levou quanto tempo na construção da arca? Quanto tempo? 100 anos da vida dele ele investiu na arca, certo? Aqueles 100 anos que ele investiu na arca foi bom para quem? Para todo mundo ou para ele e para a família dele? Quanto tempo ele usou a arca? Quanto tempo? E se esse cara está preso a coisas pequenas? Porque a construção da arca foi só por um período, por um propósito. E se ele tivesse dito assim: tem 100 anos da minha vida na construção dessa arca, sangue, suor e lágrimas, ele teria herdado a terra? Sim ou não? O que eu quero te mostrar com isso? Confie em Deus, não se apegue a nada a não ser a Deus. Não fique apegado a coisas pequenas, porque se ele tivesse apegado à arca, a arca era pó, madeira que ia ser usado só por 6 meses. Após aqueles 6 meses de obediência, ele tinha a terra que seria dele, sozinho, toda a terra seria dele. Imagine se ele tivesse com o coração preso na arca. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a depender de Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Deus nunca te pede algo que Ele não tenha algo maior para você. Quando Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, Ele estava mostrando a Abraão algo muito maior que Deus daria a ele. Ele não era dono da terra que ele estava, mas ele seria, sua descendência seria dona de uma terra inteira. O problema é que a falta de visão faz com que você se agarre a coisas que são passageiras. E às vezes, quando nós somos testados, nós ficamos presos a coisas que parece que, mas eu lutei tanto para conquistar isso. Ele deu 100 anos da vida dele para construir a arca. 100 anos. Só que era só por um propósito de 6 meses só. Só que depois ele estaria herdando toda a terra, seria dele. Está entendendo o que eu quero te mostrar? Sim ou não? Se você não caminha por fé, você já não entendeu nada disso. E não vai conseguir entender. Porque você sempre vai estar preso a coisa. Ao invés de colocar a sua confiança em Deus, a sua dependência. Espera aí, sensível à voz de Deus. O que o Senhor está me pedindo? O que o Senhor está me pedindo? Ele tem coisas maiores, revelações maiores, segredos maiores. Eu tenho pouco tempo para fazer, e eu tenho visto que semana passada eu orei à noite pelas mulheres. Todas as mulheres que querem essa oração para as mulheres empreendedoras, sai do seu lugar e vem aqui. Só as mulheres primeiro. Só as mulheres. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Só me resta te Mulheres, eu tenho lançado sobre as mulheres essa unção, esse espírito, porque primeira vez que Deus me moveu a isso, ser específico para as mulheres, é porque Deus colocou no meu coração que Ele ia levantar mulheres de uma forma linda, e eu estou vendo isso acontecer ao longo da caminhada. Vocês naturalmente,
as mulheres são um pouco mais sensíveis do que os homens à voz de Deus. Não deveria, mas isso acontece. A Bíblia está cheia de mulheres que foram mulheres incríveis, mulheres que Deus usou de uma forma assim gloriosa, estrondosa, sobrenatural. E isso não mudou. Isso não mudou, continua a mesma coisa. E Deus quer levantar. Eu tenho visto Deus levantando mulheres, às vezes junto com seus maridos mesmo, ou outras não. Outras Deus tem levantado elas sozinhas e tem feito coisas incríveis, capacitado, dado visão, direção, abençoado de uma forma linda. Então, eu vou orar por vocês. Quais são os sonhos de vocês? Quais são os projetos de vocês? Eu quero que vocês levante os olhos da fé. Lembre-se que Deus derrama. Olha tudo que eu li hoje aqui. Deus dá o Espírito. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria. Diga comigo, o Espírito que dá sabedoria. Diga entendimento. Tem coisas que você não vai entender, mas o Espírito vai te dar revelação. Entendimento. Diga comigo, o Espírito que traz conselho. Há momentos que você não vai ter ninguém para te aconselhar, mas o Espírito vai te aconselhar. Diga comigo, poder. Poder é força, é capacidade. Diga, o Espírito que dá conhecimento. Você vai buscar o conhecimento que você precisa buscar, e o Espírito vai dar você o tipo de conhecimento que você não recebe simplesmente do teu esforço. Diga comigo, e temor do Senhor. Que esse é o principal. Espírito do Senhor e temor do Senhor. Esse é o principal. Deus vai te capacitar. O que você quer? Unção para quê? Eu comecei a orar para que Deus aumente a nossa força. Que Deus aumente a nossa força, a unção sobre a tua vida. Diga, Deus, eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero esse Espírito sobre a minha vida, porque, Senhor, eu dependo só do Senhor. Se eu for depender de alguém, eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho, Senhor, seja o meu pai, meu marido, meu amigo, seja o meu conselheiro, seja o meu mentor, eu preciso do Senhor. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro por essas mulheres, Senhor. Eu oro e profetizo a unção, meu Pai, a unção do empreendedorismo, a unção do crescimento, a unção da multiplicação, a unção da capacitação. Eu quero declarar sobre a vida dessas mulheres, eu quero profetizar sobre a vida delas, eu quero determinar. Aumenta a medida de unção, aumenta a medida de graça, aumenta a medida de favor, aumenta, meu Deus. Eu declaro sobre a vida delas, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, de talentos, de habilidade, de visão. Dê a elas, Senhor. Coloca sonhos no coração delas. Coloca sonhos no coração delas. Oh meu Deus, aumenta, Senhor, a capacidade para fazer coisas que talvez ela mesma não achava que ela era capaz. Ela não achava que era, oh meu Deus, que tinha capacidade e habilidade para isso. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Mulheres sendo levantadas com unção poderosa, sobrenatural. Mulheres que o Senhor eleve acima, meu Deus, acima, meu Pai. Em nome de Jesus, que ela esteja acima da multidão, acima da multidão. Eu declaro acima da multidão, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sejam abençoadas, sejam abençoadas, sejam abençoadas, sejam abençoadas. Levante os teus olhos e olhe para onde você está indo. Levante os teus olhos e olhe para onde você está indo. Levante os teus olhos e olhe para onde Deus está te levando. Levante os teus olhos e olhe para onde Deus está te levando. Ele vai te dar sabedoria, entendimento, capacidade, direção, discernimento. Agora levante as suas mãos, por favor.
Unge as mãos delas, Senhor, para que tudo que elas tocarem, tudo que elas colocarem em suas mãos, que elas sejam abençoadas, benditas. Unge essas mãos, Senhor, que essas mãos sejam mãos consagradas, mãos ungidas, ainda que tenha tudo para não dar certo, que a bênção sobre a obra das mãos delas faça e traga fluidez e faça dar certo. Sejam abençoadas. Eu declaro essa unção: sejam abençoadas, sejam abençoadas. Que Deus levante vocês com poder, que vocês contrariem previsões, que vocês contrariem todas as previsões, que vocês se destaquem em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma de vocês. Sai daqui tomada por esta unção, por direção, sabedoria. Que Deus te dê clareza e que Ele te encha de força para fazer coisas que naturalmente você não teria força para fazer. Em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Olha que coisa linda. Mulheres, ó, semana passada eu fui ungir o escritório da Cristina. O escritório dela. Eu não sei se eu posso compartilhar ou não posso compartilhar o testemunho que você me deu agora semana retrasada. Semana passada, retrasada, ela compartilhou de um testemunho de algo que na oração, segunda-feira foi destravado, um negócio de 5 milhões. Na oração. Carla, levanta a mão, por favor. Isso. A Carla é uma empreendedora. No trabalho do ano passado, que a gente estava consagrando, tem uma coisa muito bacana que ela compartilhou comigo. Ela disse que ela já tinha alguns negócios, mas ela queria criar uma marca e ela não tinha essa marca. E ela criou uma provisória para consagrar no altar. Quando foi agora, ó, provisória, quer dizer, não era a marca, ela não tinha ainda. Quando foi agora a última consagração das marcas, ela mandou a real, porque hoje é real, hoje o negócio é real, a marca é real. Uma marca de roupa, né, Carla? Algo assim, uma roupa fitness. Está, ela disse, um sucesso. Um sucesso lindo, e só está começando, em nome de Jesus. Nós vamos pegar muito testemunho de mulher aqui, vocês vão arrebentar. Vão ou não vão? Vão ou não vão? Fala para eles ouvir lá, vai. Vão ou não vão? Amém, assim seja, em nome de Jesus. Volta ao seu lugar, abençoada. Deus vai fazer o que você sonhar, pois o sonho de Deus. Agora eu vou ungir os homens, vem cá, os homens. Vem os homens. Vão te obedecer, toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no Isso, vem. deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nosso sonho vai realizar. Feche os olhos de vocês. Um ato de fé distinguiu os nossos antepassados
Vamos lá, repita comigo. Elevando-os acima da multidão. Sabe a palavra que eu quero declarar sobre a vida de vocês? Deus vai levantar vocês acima da multidão. Deus vai fazer com que vocês sejam revestidos de unção, de poder, para ir muito acima da multidão. Atos de fé, atitudes de fé. Deus capacita, você lembra disso? Deus tem segredos para revelar a vocês. Deus tem segredos para revelar a vocês. E eu sei que aqui tem homens que já têm se destacado. Mas saiba que é só o começo. É só o começo do que Deus tem com você. Deixa Deus te lapidar, deixa Deus te preparar. Porque o que Deus tem com você é muito maior do que você imagina que Ele tem. E alguns de vocês, Deus já falou isso com vocês. Ouvidos sensíveis, coração sensível, ao que Deus, não fique preso, grave a palavra, seja um Noé, não fica preso à arca, porque às vezes você está preso na arca, que é uma coisa temporária, e Deus tem a você o mundo, algo muito maior. Levante os olhos e veja para onde você está indo. Levante os olhos e veja. Levante os olhos e veja para onde Deus está te levando. A unção, graça, favor, direção, conexões, habilidade, sabedoria, Ele vai derramar sobre você. Ele vai derramar sobre você. Senhor, não são muitos homens que são sensíveis à tua voz, mas só pelo simples fato desses homens estar aqui agora, nas primeiras horas do dia, mostra que eles têm uma sensibilidade e eles estão atentos àquilo que o Senhor tem, que eles dependem do Senhor, que não é unicamente da sua capacidade, habilidade, do seu conhecimento ou da sabedoria humana. Revela segredos a esses homens. O Senhor revelou segredos a José, o Senhor revelou segredos a Daniel, o Senhor revelou segredos a Davi, o Senhor revelou coisas a alguns homens específicos que não foram a todos. O Senhor revelou coisas a Abraão. Então aqui estão os homens, os ungidos do Senhor dos dias de hoje. E eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar sobre a vida desses homens. Levanta eles acima da multidão, Senhor. Levanta a empresa, o negócio deles acima da multidão, Senhor. Que ele seja conhecido. Assopra o nome dele, Senhor. Assopra o nome dele para lugares, meu Deus, que só o Senhor pode fazer. Fazer chegar a lugares, a ouvidos, a pessoas que só o Senhor pode fazer. Em nome do Senhor Jesus. Que muitas pessoas possam perguntar onde esse cara estava, aonde ele estava que eu não conhecia, de onde veio o que ele tem, de onde veio. Que muitos possam, meu Pai, perguntar quem é Ele, quem é Ele, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor, eu declaro esta unção, sabedoria, visão, direção, revelação, ideias, capacidade. Aumenta a força, aumenta a força, aumenta a força, aumenta a medida de graça, Senhor, aumenta a medida de graça, aumenta a medida de graça, aumenta, meu Deus, a força e o poder sobre a vida deles. Aumenta, aumenta. Aumenta, Senhor. Aumenta a medida de graça. Aumenta a medida de favor. Aumenta, Senhor. Aumenta. Aumenta. Aumenta para que tudo que eles fizerem cresça de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Eu declaro
que você seja profeticamente o maior no seu setor, o maior no teu ramo, o nome de maior peso, a maior influência. E eu declaro em nome do Senhor Jesus que Deus derrame sobre você um nível de habilidade, sabedoria, conhecimento, talento, que não é comum a todos do seu ramo. Receba em nome do Senhor Jesus. Que Deus multiplique graça e favor sobre a tua vida. Que Ele revele segredos e dê a você informações que só Ele tem. Ninguém tem, só Ele tem. E Ele vai dar a você. Talvez você vai... Tem coisas que você vai dizer assim: aonde eu aprendi isso? Você não aprendeu com ninguém, você aprendeu com os céus. Você aprendeu com o Espírito, que Ele vai colocar dentro de você. Você vai fazer, mas você vai perguntar assim: eu não ouvi isso. Não tem problema, você não ouviu mesmo. É porque Ele comunicou o seu Espírito. Ele comunicou o seu Espírito e Ele deu a você revelações, talentos, informações, graça e favor que só Ele tem. Saia daqui. Os 7 Espíritos que eu li começa com o Espírito do Senhor e termina com o temor do Senhor. Que você saia daqui com uma medida de temor. Temor é amor referencial. Tema Ele, agrade a Ele, faça o que Ele aprova e saia fora daquilo que você sabe que Ele reprova. E você vai ver uma diferença muito grande na tua vida. Seja abençoado nessa manhã em nome de Jesus. E vai por uma semana, por um resto de mês, e que na tua vida seja um mês de maior crescimento do que o outro em nome do Senhor Jesus. Um mês mais abençoado do que o outro em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, eu recebo e tomo posse desta unção em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor, eu creio nela. O Senhor tem informações que ninguém tem. Diga: Senhor, me dê informações que só o Senhor tem. Diga: eu creio nela. Eu tomo posse de uma medida de graça maior, de uma medida de unção maior, e te agradeço por ela em nome do Senhor Jesus. Amém?